Olá, olá, tudo bem, meninos? Vamos lá. Hoje mais uma aula, né? Então, Conquista da América, o encontro entre europeus e indígenas. Vamos ver como estudar um pouco desse impacto, né? Desse encontro entre europeus e indígenas. Como assim? Nós estudamos as grandes navegações. Então, nós vimos como ocorreu a chegada dos europeus aqui em terras que para eles eram desconhecidas. Claro que essas terras não estavam desabitadas, né? Então, vai ter um impacto, vai ter um encontro de povos diferentes, de culturas diferentes, né? Então, isso nós vamos estudar. Vamos para trás, vamos entender como que eram esses povos, como que eles viviam esses povos, como é que eles estavam distribuídos aqui na América. Para começo de conversa, antes dos europeus chegarem aqui, né, a partir das grandes navegações, havia uma população de 80 a 100 milhões de habitantes na época da chegada dos europeus. São variados os cálculos, para que são estimativa, né? E aqui no Brasil, no início do século XVI, algumas estimativas indicam que cerca de 2,5 milhões de indivíduos. Outras estimativas falam que teria até mais, né? 5 milhões de pessoas vivendo aqui no Brasil, só no Brasil. E na América toda, de 80 a 100 milhões de pessoas. Vamos ver o mapa. Se você observar, olha aqui, toda essa parte colorida do mapa da América, aqui, ó, são povos que habitavam essas regiões aqui da América. Então, aqui você tem os principais, vamos pegar aqui os astecas, aqui os maias, aqui, né, os incas, aí você tem os esquimós, até nessa parte mais gelada tinha povo, né, habitando. Então, aqui os nossos índios, né, os tupis, grupo tupi, G, né, estavam aqui no Brasil. Os incas, né? Então, vamos falar deles agora. Então, quer dizer, toda a América era habitada, né? Então, não era um continente desabitado. Então, a gente tinha os aruaques, os gês, os tupis, que eu acabei de falar, né? Aqui no Brasil, essa região aqui da América do Sul. E os caraíbas, nas Antilhas, aqui nas Antilhas. Essa região aqui. E os patagônios e os araucanos no sul do continente e os iroqueses e sioux na América do Sul. Sioux, aqui na América do Sul, aqui. Na América do Norte, quer dizer. América do Norte. Bom, o que acontece? Cada povo desse que vivia aqui tinha uma cultura diferente, né? Tinha uma cultura diferente, uma forma de organização social, econômica, política diferente. Se você pega os povos aqui, por exemplo, igual os nossos aqui no Brasil, né, e alguns outros, você percebe que eles tinham uma organização de técnicas, né, de organização social, econômica, política, mais primitiva, né, do que, por exemplo, os astecas, os incas, os maias, que já estavam num nível de organização bem mais complexa. Então, vamos pegar os Gs, os tupis guaranis do atual Brasil. São alguns dos exemplos de povos indígenas americanos que praticavam ainda a caça, a pesca, a coleta, além de dominar técnicas agrícolas. Utilizavam utensílios de pedra e madeira e conheciam a técnica de cerâmica. Deslocavam-se periodicamente em busca de alimentos e recursos para a sua sobrevivência e organizavam-se em grupos ligados por parentesco. Então, eram nômades, vinham da caça, da pesca, ainda estavam lá, né, naquela organização mais primitiva. Que a gente até já estudou, né, sobre a questão da pré-história, lembra quando a gente estudou sobre a pré-história? Então, também naquela organização social, política, né, de dependência da natureza e tudo mais. Então, as sociedades indígenas no Brasil eram, em geral, igualitárias, sem divisões sociais e distinções entre ricos e pobres, como as nossas, que tem, né? Diferente das nossas, que já tem uma hierarquia, uma divisão muito grande, uma desigualdade social muito grande. Não, as sociedades indígenas eram igualitárias. Havia uma pequena divisão de trabalho por sexo, por idade, os conhecimentos, a posse, o uso da terra e os recursos existentes eram todos compartilhados. Então, não havia propriedade privada, né? Propriedade coletiva, diferente da nossa e dos portugueses também. Quando os portugueses chegaram, a sociedade deles, a cultura deles era bem diferente dos nossos indígenas aqui.
Bom, aí a gente tem um outro grupo, que é os maias, os astecas e os incas. Eles formavam sociedades que dominavam técnicas agrícolas mais elaboradas, né? Por exemplo, eles se organizavam já em cidades-estados, né? Alguns, exceto os incas, apesar que os incas também tinham uma forma de registro, não numa escrita mais sistematizada, mas tinha um quipo, né? O quipo, que era uma espécie de registro através do... Eles iam fazendo, como que fala? Fazendo nozinhos, entendeu? Em espécie de cordões, e ali eles registravam a contabilidade, faziam os cálculos deles lá. Agora, os maias, né, e os astecas já tinham um sistema de escrita bastante desenvolvido e possuíam conhecimentos significativos sobre arquitetura, matemática e astronomia. Vamos ver aqui, olha para vocês verem como é que é uma cidade dos astecas. Gente, pensa nisso aqui, né? Uma cidade completa, né? Então, você tem aqui os templos, né, que são as pirâmides. Então, toda essa cidade, toda essa estrutura, você já percebe que é bem diferente dos nossos índios que viviam aqui na América do Sul, né? Aqui já tem uma organização social, política, já tem uma hierarquização da sociedade. Essa sociedade já forma impérios que dominam outros povos. Então, essa aqui é Tenochtitlan, né, que é a principal cidade asteca. Olha a complexidade dessa cidade, né? Outra cidade também já foi aqui, na América do Sul, nos Andes, né? Então, por exemplo, quando você pega aqui um mapa da América do Sul, da América, aqui, ó, os Incas estão aqui, as montanhas aqui está a Cordilheira dos Andes, né? Cadeia de montanhas. Então, os Incas, eles vão se localizar bem aqui. Imagina isso, gente, construir uma cidade, monumentos, templos, né? Nas montanhas, né? Agora, os astecas e os maias já estavam aqui, ó, na América Central, onde hoje é Honduras, Guatemala, México, sul do México. Então, eram sociedades complexas, mais complexas, de organização mais complexa. E aí vem a questão, se a América era habitada, se a América não era desabitada, né, conquista ou descobrimento. Então, durante muito tempo, usou-se a expressão descobrimento, né, descobrimento da América, o descobrimento do Brasil, mas será que, na verdade, foi realmente descobrimento ou foi uma conquista? Depende do ponto de vista. Se você pegar o ponto de vista dos europeus, a América ela é vista como descobrimento, né? Claro que eles querem afirmar o ato do heroísmo, né? De ter chegado em novas terras, e ao mesmo tempo eles se consideraram superiores culturalmente, né? Que eles iriam tirar do estado selvagem uma sociedade mais atrasada que vivia aqui, que seria o caso dos povos indígenas, né? Então, algo que a gente chama de etnocentrismo, né? De você, no caso, por parte dos europeus, de chegar e acharem superiores, né? Culturalmente superiores aos indígenas que viviam aqui. Então, é descobrimento, né? O herói que desbrava, que chega. Mas, do ponto de vista dos indígenas, a palavra descobrimento não seria tão correta. Porque os europeus, ao chegar aqui, vão provocar a morte e a escravização de vários desses povos. Será, na verdade, um extermínio, né? Quer dizer, morte em massa de milhares de pessoas. Então, do ponto de vista desses povos aqui, não foi um descobrimento, porque eles já estavam aqui há milhares de anos, eles já viviam aqui, já tinham sua vida, sua organização social. Na verdade, foi um processo de invasão, né, desses povos que chegam e conquista da América, no caso dos europeus, porque eles já habitavam, os indígenas já habitavam essas terras, esses povos nativos já habitavam essas terras. Ora, sabemos que a América não era um espaço vazio, né, que estava à procura de alguém para descobrir. Na verdade, a América já havia sido descoberta muito antes da chegada dos europeus aqui com as grandes navegações. Vários povos viviam aqui com suas culturas, costumes, modos e línguas diferentes e tiveram suas vidas alteradas e destruídas depois dessa chegada. Essa charge mostra muito bem isso, olha aqui, gente. Então, a charge é uma crítica, né? É uma morada de uma situação. Então, criticando esse momento da chegada dos europeus. Eles chegam, né, nos seus barcos, seus navios, e olha como é que eles aparecem, né? Com a cara de morte, né? Geralmente um esqueleto, né? Ele representa a morte. Ainda fala, viemos em paz, né? Com um discurso de paz. Mas é como é que os índios estão? É tudo encolhidinho com medo, né? Tem até uma criança aqui chorando, né? Então, fazendo essa crítica que a chegada desses europeus vão causar a morte, o extermínio, a escravização desses povos, né? O que nós vamos falar agora.
Outra charge também. Os índios aqui, né? Na praia. Aí estão chegando, olha aqui. 2 navios, né? 2 caravelas se atacando ali numa luta, né? Aí o índio olhando. Pronto, chegou a civilização. Essa é a civilização que está chegando? São superiores culturalmente? Vem trazer o que para a gente? Morte, escravização, luta, guerra, disputa, né? Interesse, né? Pelas terras, pelas riquezas. Então, os índios sofreram vários tipos de violência. Mortes por guerras, porque as armas dos brancos eram superiores, enquanto eles vinham com arcos e flechas, né? Os brancos vinham com armas de fogo, violência econômica, que é a escravização, né? E a violência cultural, perder a sua cultura, seus costumes e seu jeito de viver através da religião imposta pela Igreja Católica, que vai chegar depois, que vai buscar evangelizar e catequizar, né? Esses povos daqui. Então, por meio da religião ou por meio da força, eles perderam a sua cultura, né? Então, por exemplo, os nossos índios aqui que andavam nus não podiam andar mais nus porque era pecado, né? Quando eles iam para os aldeamentos dos jesuítas, dos padres, né? Então, tinham que falar o português, não podiam falar mais a língua, né? Então, eles perderam seus costumes. Então, é uma violência também, violência pela cultura. Então, escravização, morte por doenças, morte pela guerra, né? Perda da sua cultura, tudo isso vai levar ao extermínio de vários índios. E hoje? Hoje a gente tem uma grande influência da cultura indígena na cultura brasileira, não tem nem o que ver, nos hábitos, na língua, né? Quantas palavras a gente tem? Se a gente for pesquisar, eu até teria tempo, seria bom pesquisar. Quantas palavras indígenas a gente fala todos os dias e não percebe que vem do vocabulário indígena? Aqui, Goiás, a palavra Goiás mesmo, no nosso estado, é indígena, significa nação forte, né? Anhanguera, né? Quer dizer, de Avel, tem a ver com bandeirante, Araguaia, todos são palavras indígenas, né? Na alimentação, né? A questão dos hábitos, costumes, de tomar banho, a mandioca, né? Tudo isso entra, né? A dormir em rede, né? Tudo isso faz parte da cultura brasileira, mas a gente incorporou dos índios. Então, porém, hoje os nossos índios travam vários tipos de luta. Uma das lutas interessantes, assim, que a gente tem que citar, principalmente nesse governo atual, né? Quer dizer, todos os governos também tiveram perdas, mas nesse muito mais, é a questão do direito à terra, né? Por quê? Porque os garimpeiros invadem as terras indígenas, né? Os madeireiros invadem as terras indígenas, os fazendeiros invadem as terras indígenas, poluem os rios, né? Então, você tem os plantadores de arroz, né? Os fazendeiros de gado, invadem. Então, ainda hoje, o direito pela terra, por mais que tenha na Constituição, que eles têm direito, você tem o Parque Nacional do Xingu, né? Que foi construído a duras penas, depois a gente pode estudar sobre isso, porque sempre o índio bom e índio morto, né? Então, é essa filosofia bem cruel, né? Com relação ao índio que vivia aqui antes da chegada dos europeus. Então, o Brasil surge a partir da chegada dos europeus. A América surge a partir da chegada dos europeus. Mas aqui viviam milhares de pessoas que iam ter suas vidas, seus costumes, sua cultura totalmente alterada. E hoje a luta ainda permanece pela terra, pelo direito à terra, direito a ter sua cultura, né? E assim vai. Ok? É isso aí. Beijinhos. Fiquem bem, se cuidem. Fiquem bem e fiquem com Deus.